Existe um mapa sendo desenhado fora do Brasil. E o mais inquietante é que ele não fala apenas de rotas do crime, dinheiro sujo ou facções. Ele fala das fraquezas do nosso próprio sistema de justiça. Segundo reportagem do Metrópolis, publicada em 27 de março de 2026 por Lucas Gaioso, um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou falhas estruturais no combate a crimes financeiros no Brasil e foi ainda mais longe. Afirmou que decisões judiciais no país vêm sendo influenciadas por fortes vieses políticos. Essa não é uma acusação pequena. É um diagnóstico estrangeiro sobre a forma como o Brasil combate corrupção, lavagem de dinheiro e crime organizado. E o peso dessa avaliação aumenta porque o documento não é qualquer relatório periférico. O próprio Departamento de Estado define o International Narcotics Control Strategy Report como um dos seus relatórios anuais de política externa, exigido por lei e entregue ao Congresso dos Estados Unidos até 1º de março. Ou seja, esse tipo de texto não serve só para observação acadêmica. Ele ajuda Washington a medir cooperação internacional, narcotráfico, lavagem de dinheiro e capacidade institucional de outros países. Na prática, funciona como ferramenta de avaliação e também de pressão diplomática. É aqui que a história muda de nível. Porque, quando os Estados Unidos dizem que juízes brasileiros atuam com fortes vieses políticos e que isso produz decisões de grande impacto interno e internacional, eles não estão apenas criticando o judiciário. Estão registrando, em um documento oficial de política externa, que o Brasil virou um país visto como vulnerável na aplicação da lei em temas sensíveis. E isso tem consequência. Países avaliados como frágeis em lavagem de dinheiro, crime transnacional e enforcement judicial passam a ser tratados com mais desconfiança, mais monitoramento e, em alguns casos, mais condicionamento em acordos, cooperação e parcerias. O relatório, segundo a reportagem, também aponta um outro problema explosivo: a demora judicial. De acordo com o documento, atrasos na tramitação frequentemente levam à prescrição de processos antes do julgamento por causa de prazos prescricionais rígidos. Traduzindo isso de forma brutal, para Washington, parte do sistema brasileiro não apenas decide sob suspeita de viés político, mas também deixa o tempo trabalhar a favor da impunidade. E então vem o raio-x mais duro de todos. O documento lista como principais fontes de recursos ilícitos no Brasil a corrupção pública, o contrabando de imigrantes, crimes ambientais e o tráfico de drogas, armas e mercadorias falsificadas. Também detalha métodos de lavagem de dinheiro que incluem bancos, imóveis, contas fantasmas, paraísos fiscais, apostas online, criptomoedas, redes financeiras informais e comércio de bens de luxo como carros, gado, cavalos de corrida e obras de arte. Ou seja, não estamos falando de uma crítica vaga. Estamos falando de um mapa bastante específico das engrenagens do dinheiro ilícito no país. Se você quer entender como relatórios estrangeiros podem ser usados para enquadrar o Brasil no cenário internacional, se inscreva agora no canal e ative o sininho. O Radar Geopolítico BR existe exatamente para isso. Mostrar como um documento que parece técnico pode virar pressão política, diplomática e estratégica contra o país. Quem se inscreve acompanha o tabuleiro antes que os efeitos apareçam de forma mais dura. O ponto central aqui não é apenas se o relatório americano exagera ou não. O ponto central é que ele existe, foi produzido pelo governo Trump e coloca o Brasil dentro de uma moldura delicada. A de um país com falhas estruturais no combate ao crime financeiro e com um judiciário que, na visão de Washington, pode agir contaminado por viés político. Isso é o tipo de registro que não morre na publicação.
Ele entra na memória institucional dos Estados Unidos e pode influenciar como o Brasil será tratado em temas de segurança, cooperação, sanções e confiança institucional. E o contexto recente deixa isso ainda mais tenso. Em 10 de março, o Departamento de Estado disse que vê o PCC e o Comando Vermelho como ameaças significativas à segurança regional por causa do envolvimento com tráfico de drogas, violência e crime transnacional, embora não tenha confirmado uma designação formal como organizações terroristas. Essa fala, somada ao relatório sobre lavagem de dinheiro e falhas judiciais, mostra que Washington está montando um quadro mais amplo sobre o Brasil. Facções com alcance regional, crime financeiro disseminado, impunidade processual e decisões judiciais politicamente enviesadas. É por isso que a história assusta, porque o mapa que os Estados Unidos abriram no Brasil não é apenas sobre corrupção, é sobre vulnerabilidade institucional. É sobre mostrar que, aos olhos de uma potência estrangeira, o problema brasileiro não está só no crime, mas também na dificuldade do Estado em punir, julgar e encerrar esses casos com credibilidade. E quando esse tipo de leitura se consolida, ela deixa de ser apenas diagnóstico, ela vira alavanca. Pode embasar pressão diplomática, endurecimento em negociações, condicionamento em cooperação e até discursos mais agressivos sobre a necessidade de ação. No fim das contas, a pergunta mais incômoda não é se os Estados Unidos têm o direito de fazer esse tipo de avaliação. A pergunta é: por que um país estrangeiro consegue produzir um retrato tão duro da nossa fragilidade institucional, enquanto o próprio Brasil continua preso a disputas políticas, morosidade e perda de confiança no sistema? E é justamente aí que mora o peso geopolítico desse relatório. Ele expõe a nossa vulnerabilidade para fora e transforma uma crise interna em argumento internacional. Agora eu quero te ouvir. Esse relatório americano revela um problema real que o Brasil precisa enfrentar, ou é mais uma forma de pressão externa sobre a nossa soberania? Comenta aqui embaixo. E, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, porque esse tipo de documento raramente aparece sozinho. Ele costuma ser o começo de movimentos maiores.